Olá, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai conversar sobre pâncreas, na resistência à insulina e o diabetes mellitus do tipo 2. Então, primeiro, lembrando que os hormônios insulina e glucagon são hormônios metabólicos que não são regulados pelo eixo hipotálamo-hipófise, e sim pelo pâncreas, pelas ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas. E o pâncreas, como todo mundo sabe, ele é uma glândula mista. O que isso quer dizer? Ele tem a sua função endócrina, que é no controle da glicemia, através da secreção dos hormônios insulina e glucagon, e o seu contexto exócrino, participando da digestão através da secreção do suco pancreático, com enzimas importantes para a digestão direto ali no duodeno. Então, entre esses ácidos exócrinos, nós temos as ilhotas pancreáticas. Então, existe entre de 1 a 2 milhões de minúsculos grupos de tecidos endócrinos, chamados ilhotas pancreáticas, que estão entre este tecido exócrino. Se a gente for pegar aqui, nesse contexto, a parte externa dessas ilhotas pancreáticas, são os ácidos, a parte exócrina, e na camada interna nós temos as ilhotas pancreáticas, no contexto então da glândula endócrina, a função endócrina do pâncreas. As células alfa, responsáveis por secretar o hormônio glucagon. Então, as células alfa, elas são em cerca de 17% de todas as ilhotas pancreáticas. As células beta, que constituem, então, 70% dessas ilhotas e secretam o hormônio insulina. E as células delta, responsáveis por secretar a somatostatina e compreendem em torno de 7% dessas ilhotas pancreáticas. Nesse contexto, a parte endócrina do pâncreas é responsável por controlar os níveis de glicose no sangue, então a concentração de glicose sanguínea. E como que isso acontece? Então, quando a gente tem o alimento entrando através da nossa alimentação, aumentam as taxas de glicose. Então, essas taxas de glicose, elas vão ficar altas. Com isso, a gente estimula as células beta a secretar o hormônio insulina. Esse hormônio insulina, então, vai lá no fígado e nos músculos e vai ajudar a fazer a absorção dessa glicose proveniente da dieta. E vai armazenar no fígado essa glicose, então, vai ser armazenada em forma de glicogênio. Com isso, a glicose circulante, ela cai, os níveis dela caem. A consequência desta parte, que não é mais o estado alimentado, agora sim um estado em jejum, para a gente manter os níveis normais, os níveis homeostáticos de glicose no sangue, essa baixa da glicose inibe as células beta e agora estimula as células alfa a secretar o hormônio glucagon. Esse hormônio, por sua vez, então, retorna lá no fígado e faz com que haja a quebra do glicogênio estocado, com isso a liberação de glicose. Até o próximo passo da alimentação. Então, a gente controla nossos níveis de glicose através deste balanço. Quando nós temos altas concentrações de glicose, as células beta são estimuladas a secretar insulina. Num período de jejum, o pâncreas, então, estimula, através das células alfa, a secreção de glucagon. Então, a insulina ela é sintetizada por essas células beta pancreáticas num pré-pró-hormônio. O que isso quer dizer? Na sua síntese, este pré-pró-hormônio vai ficar armazenado no retículo endoplasmático. Em seguida, ele é empacotado ali no complexo de Golgi, no aparelho de Golgi, como uma pró-insulina. E em seguida, agora sim, a insulina ela vai ficar estocada dentro dessas células beta-pancreáticas dentro de vesículas, armazenada em grânulos secretores. E ele é estimulado, esse grânulo, essa vesícula é estimulada
para poder liberar essa insulina justamente pela sinalização do aumento de nível de glicose plasmática. E existem, além disso, transportadores para pôr essa glicose para dentro das células. Então, os transportadores da família, transportadores de glicose, eles são conhecidos como GLUT. Então, essa família ela compreende 14 proteínas transportadoras. Então, de GLUT1 ao GLUT14. Mas vamos dar destaque em 4 receptores, principalmente o GLUT1, que ele é encontrado no encéfalo, GLUT2, encontrado no rim e fígado, e transportam glicose para eles quando estão em níveis altos e para o sangue quando estão em níveis baixos. Então, o GLUT2 ele consegue fazer os dois transportes, tanto pôr a glicose para dentro da célula, como tirar a glicose da célula. GLUT3, encontrado nos neurônios, e GLUT4, que é um GLUT insulino dependente, encontrado no tecido adiposo e no músculo. Esse transporte através dos glúteos é um transporte feito por difusão. Então, é um transporte que não demanda gasto energético, neste caso. Então, por difusão facilitada. E qual que é a relação, justamente, qual que é a função da insulina em relação à glicose? Então, a insulina, justamente, ela promove essa captação da glicose pelas células hepáticas, musculares, adiposas e por aí vai. E essa captação da glicose acontece justamente através dos receptores GLUT. Então, por exemplo, no caso de um exemplo de GLUT4, representado aqui na figura. A insulina se liga no seu receptor de insulina e essa ligação faz com que a molécula GLUT4 se transporte para a membrana da célula. Então, por exocitose, esse GLUT4 agora, ele sai para a membrana plasmática, reconhece a glicose e endocita essa glicose, fazendo com que os níveis de glicose plasmáticos reduzam na corrente sanguínea. Bom, vamos entender então qual que é a relação desse mecanismo de secreção da insulina. Então, para isso, vamos entrar dentro da célula beta-pancreática. O que acontece? Como que o nosso corpo percebe que, ou melhor, como a nossa célula percebe que a gente tem que começar a secretar a insulina para regular os níveis de glicose no sangue? Primeiro, dentro dessas células beta-pancreáticas, nós temos a insulina já formada, armazenada dentro das vesículas. Nessa célula também há os receptores do tipo GLUT2, transportes passivos, então, da bomba de sódio e potássio. Essa membrana está hiperpolarizada neste caso, e com isso os canais de potássio estão abertos para o potássio poder entrar e sair. Em seguida, quando ela fica hiperpolarizada, os canais de cálcio são regulados por essa voltagem. Então, nesta condição, os canais de cálcio estão fechados. Quando há o aumento da glicose, então, plasmática, essa glicose se liga no receptor de GLUT2 e esse receptor internaliza a glicose. A glicose agora em altas concentrações dentro da célula beta-pancreática faz com que aumente a atividade dessa célula, então aumente o ATP desta célula e com isso bloqueia os canais de potássio, fazendo com que essa célula agora se despolarize, ocorra a despolarização celular. Com a despolarização, abre-se os canais de cálcio e cálcio entra nessa célula. Cálcio sinalizando intracelular vai fazer com que essas vesículas cheias de insulina migrem para a membrana plasmática da célula e libere a insulina na circulação. Então, por um processo de exocitose, quem sinaliza tudo isso é o cálcio. E aí a insulina agora está sendo liberada na corrente sanguínea. Então, num período de baixa glicose,
nós temos os canais de cálcio bloqueados, essa célula está hiperpolarizada e a gente não tem tanta síntese de ATP. E a nossa insulina fica armazenada nos grânulos dentro da célula. Então, não há liberação dessa insulina. Num contexto agora de uma alta da glicose no sangue, essa glicose é internalizada via receptores de GLUT2. Com isso, há um aumento do metabolismo, um aumento do ATP. Esse ATP aumentado bloqueia os canais de potássio e agora esta célula irá se despolarizar, fazendo com que abram-se os canais de cálcio e cálcio intracelular sinalize para essas vesículas liberarem a insulina na corrente sanguínea. Então, esse é o mecanismo como a secreção da insulina acontece. Então, como a gente regula essa secreção? O principal regulador metabólico é a glicose. Então, aumento de glicose plasmática, aumento do ATP na célula beta-pancreática, inibe, fecha os canais de potássio, despolariza essa célula, aumentando esse influxo de cálcio. O aumento do cálcio intracelular libera essa insulina. Com isso, há então o estímulo à captação dessa glicose plasmática para dentro das outras células. Com os níveis baixos de glicose plasmática, este processo fica bloqueado e a secreção da insulina é interrompida. E aí, neste caso, então, com a diminuição, a gente tem este bloqueio. Então, feedback neste caso, feedback negativo. Mecanismos de ação da insulina. Então, ela vai interagir com seus receptores específicos, então, os receptores GLUT, nos seus tecidos alvos. Então, no fígado, no músculo, tecido adiposo, tecido nervoso, por aí vai. Esses complexos receptor-insulina, ele é internalizado. E aí, com isso, a gente tem a ativação desses receptores. Por exemplo, o mecanismo de ativação de GLUT4, ele necessita da ação da insulina. Então, a gente diz que este receptor, ele é insulino dependente. Então, precisa, para ter a captação da glicose via GLUT4, é necessária a sinalização da insulina. Então, num estado em jejum, qual que é o mecanismo que acontece? No tecido adiposo ou tecido muscular esquelético. No estado em jejum, GLUT4 está aqui nas vesículas intracelular e a glicose está na circulação, certo? Receptor de insulina na membrana plasmática, ele é constitutivo na membrana plasmática, então ele não sai de lá. Na entrada da glicose, num estado então alimentado, a insulina se liga no seu receptor de insulina. Esse movimento então faz com que os receptores de GLUT4 externalizem na membrana plasmática, podendo captar essa glicose e colocar essa glicose para dentro da célula. Existem tecidos que são responsivos à insulina e outros não. Então, 80% das nossas células respondem a essa captação através da insulina. Então, no fígado, aumenta a síntese de glicogênio, no músculo, aumenta a síntese proteica, e em tecidos adiposos, em resposta à insulina, aumenta a síntese de gordura. Tem exceções? Sim. Neurônios, células da retina e células renais não são responsivos à insulina. Eles não dependem deste hormônio, para a glicose entrar em suas células. Então, os não responsivos, eles captam a glicose através, sim, de receptores do tipo GLUT, mas independente de insulina. Então, os receptores do tipo GLUT1, 2 e 3, eles não necessitam da insulina. A glicose se liga normalmente e já é internalizada. Essa captação da glicose, ela é constante. Então, ela é regulada justamente pelas concentrações de glicose no meio extracelular. Por conta disso, pacientes que apresentam diabetes mellitus, esses tecidos são os primeiros a sofrer com esse aumento da glicemia.
Por quê? Porque como eles não necessitam da insulina, a entrada é constante nessas células. E por conta disso, muitos pacientes diabéticos descompensados têm problemas com neuropatias, retinopatias e nefropatias. E o que acontece, então? Qual que é o efeito da insulina sobre os metabolismos? Então, primeiro dos metabolismos dos carboidratos. Promove rapidamente a captação da glicose pelo fígado e o músculo, então logo após as refeições já acontece. Aumenta a atividade da enzima glicogênio sintetase. A glicose no fígado e no músculo, ela é estocada justamente nessa forma de glicogênio e vira um reservatório de glicose quando o nosso corpo necessita. E diminui a atividade da fosforilase hepática, para que não ocorra a quebra do glicogênio, sim a síntese do glicogênio. Então, impede que a concentração de glicose no sangue se altere entre umas refeições e outras. E o fornecimento de glicose justamente para uma utilização imediata nos principais tecidos. Promove, além disso, promove a utilização de glicose para a maioria dos tecidos e diminui a utilização de gordura. Então, ele é um poupador de gordura em relação ao metabolismo de carboidrato. O excesso de glicose hepática, aí sim, ele é transformado em gordura, estimulada pela insulina presente na circulação. Então, como acontece neste caso de carboidrato, a degradação, então, diminui a atividade da glicogênio fosforilase. Isso quer dizer, diminui, então, a degradação do glicogênio em glicose. Então, inibe esta via. Aumenta a atividade da glicogênio sintetase. Então, ao contrário, eu não quero degradar, e sim eu quero produzir, sintetizar mais moléculas de glicogênio para eu guardar nos meus estoques. Então, com isso, eu aumento a atividade da minha glicogênio sintetase e diminuo a que irá degradar esses meus estoques, que é a glicogênio fosforilase. Já em tecidos adiposos, então no tecido adiposo, então o efeito da insulina sobre essa lipogênese, ela estimula a lipogênese hepática, então transforma esse excesso de glicose em gordura. Isso quando o nosso fígado ultrapassa sua capacidade de estocar. Então, neste caso, essa glicose ela é convertida em ácido graxo, em seguida triglicérides e depositada em forma de gordura no tecido adiposo. Então, para isso acontecer, o aumento da glicose, então, entra na via da síntese glicolítica, se transforma em piruvato, citrato, em acetil-CoA, malonil-CoA, ácidos graxos, cai na circulação e acumula no tecido adiposo. E com isso tudo acontece através do aumento da insulina. Já a utilização pelo nosso sistema nervoso, pelo cérebro da glicose, ele já também é pelos receptores independentes de insulina, então a gente não precisa dela. E o receptor predominante neste caso, nos neurônios, é o GLUT1. Então, a única fonte de energia que nós temos no nosso cérebro é a glicose. Então, os neurônios utilizam somente a glicose como fonte de energia. O que acontece numa hipoglicemia, quando os níveis de glicose séricos baixam de 20 a 50, há um choque hipoglicêmico. Então, pode causar irritabilidade, convulsões e até o coma. E o aumento desses níveis séricos desencadearam diabetes mellitus. A falta, isso a gente contou no contexto da insulina presente nesses metabolismos. Mas o que acontece com a falta de insulina nesses metabolismos, tanto do carboidrato como de gordura? Neste caso, e isso é muito o que acontece com os pacientes diabéticos, ao aumento da atividade da enzima lipase sensível ao hormônio, quebra de gordura, então o aumento da lipólise. Por conta dessa quebra de gordura, consequentemente, o aumento das concentrações plasmáticas de colesterol,
o aumento das concentrações plasmáticas dos fosfolípides e aumento da formação dos corpos cetônicos. Então, a gente vai ter acetose nestes casos. O efeito da insulina, então, agora, sobre as proteínas, ela aumenta a capacidade, ou melhor, aumenta a captação de aminoácidos, diminui o catabolismo de proteína e diminui essa gliconeogênese. A falta dessa insulina degrada esses aminoácidos. Consequência disso, a fraqueza muscular. Nós vamos estar fazendo o catabolismo proteico na falta de insulina. Na glicemia, os valores de referências utilizados, então a gente tem que pensar com uma tolerância oral, uma sobrecarga oral e uma glicemia em jejum. O normal, concentrações de glicose em jejum é de 80 a 100. Já quando a gente faz uma tolerância oral, uma sobrecarga oral de glicose e mede novamente após 2 horas, ela tem que ficar abaixo de 140. Temos também a categoria de glicemia de jejum alterada. A pessoa já está com uma glicemia aumentada no período em jejum, que é de 100 a 125. E uma intolerância à glicose, que após 2 horas os níveis não abaixam de 140, permanecendo em 140 a 199. E é considerado uma pessoa diabética quando a sua glicemia em jejum ela está acima de 125 e a sua sobrecarga oral 2 horas após a administração acima de 200. E aí, com isso, nós temos o normal, o pré-diabético e o diabético. Então, normal, glicemia de jejum menor ou igual a 99. Pré-diabético, fica essa glicemia de jejum entre 100 e 125. E o diabético, essa glicemia ela é igual ou maior a 126. Quando abaixo de 50, nós consideramos, então, hipoglicemia. Além dessas dosagens em jejum, nós temos um outro exame de sangue que pode acompanhar esse perfil glicêmico dos pacientes diabéticos, que é a dosagem da hemoglobina glicada ou glicosilada. O que é isso? A hemoglobina, como todos sabem, é a proteína dos glóbulos vermelhos que é responsável por carregar o oxigênio. Então, ela é composta de ferro. Dá até a cor avermelhada no sangue por conta disso. O tempo médio de vida de uma hemácia é em torno de 90 a 120 dias. Então, durante esse seu período de vida, elas usam a glicose como fonte de energia. Então, essa glicose, durante todo este período da hemoglobina, ela vai se acumulando nessa porção M da hemoglobina. E o que acontece? Esse açúcar vai se acoplando ali, dando origem no que a gente chama de hemoglobina glicada. Por que é um perfil mais fidedigno para avaliar a glicemia de uma pessoa? Porque quanto maior a quantidade de açúcar, maior a concentração de glicose no sangue. E aí, este exame permite justamente avaliar a glicemia nos últimos 3 meses, não só naquele episódio isolado de glicemia em jejum, mas sim por conta das suas hemácias terem esses 3 meses de vida, a gente consegue ver o acúmulo no sangue da glicose. Então, é um exame muito assim utilizado, associado com a glicemia em jejum e a glicemia de 2 horas. E o glucagon? A gente fala tanto da insulina, mas e o glucagon? O glucagon, então, ele é secretado pelas células alfa quando as concentrações de glicose são baixas, quando as concentrações diminuem. Então, num contexto de hipoglicemia. Então, ele é todo o efeito oposto da insulina. Ele é um hiperglicemiante, ele aumenta os níveis de glicose no sangue. Então, ele estimula justamente a glicogenólise, a quebra daqueles estoques de glicogênio no fígado. E aumenta a neoglicogênese hepática. Okay? Seu principal estímulo para a secreção é a hipoglicemia. Então, neste caso, os efeitos, resumidamente falando, os efeitos da insulina e do glucagon no nosso organismo. Então, se a gente for pensar, setas vermelhas elas vão indicar
o estímulo, e as setas azuis, o bloqueio, a inibição. Então, a regulação da insulina, primeiramente. No músculo, no fígado e no tecido adiposo, regulação do glucagon, fígado e tecido, a gente vai conversar sobre fígado e tecido adiposo. Então, no caso da insulina, ela estimula justamente a glicose a entrar dentro do músculo para a formação dos estoques de glicogênio. E na síntese proteica, estimula os aminoácidos a entrarem nesta célula. Já no caso, então, quando ela está alta, quando ela está baixa, tem este bloqueio. Então, no fígado, ela atua guardando, armazenando os contextos, o estoque, aumentando esse estoque de glicose através do glicogênio e inibindo a degradação desse glicogênio. E no tecido adiposo, ela também estimula a síntese, o acúmulo dessa glicose em tecido adiposo, quando os estoques de fígado já estão sobrecarregados, e bloqueia a degradação em ácidos graxos. Agora, quando a gente precisa ter glicose no sangue, o que acontece é a estimulação dessas vias de quebra. Então, o aumento da glicose plasmática, ao contrário do que a insulina faz, que é a diminuição da glicose, diminuição de ácidos graxos, diminuição de cetoácidos, diminuição de aminoácidos no plasma, o glucagon aumenta tudo isso. Então, ele aumenta os níveis de glicose no sangue, os níveis de ácido graxo também no sangue, porque ele estimula a degradação deste tecido adiposo e aumenta os cetoácidos também na circulação. E os aminoácidos ele mantém também reduzido. E essa desregulação nos níveis de glicose no sangue causa a fisiopatologia conhecida como diabetes mellitus. Então, diabetes mellitus por definição, é a deficiência na produção ou na ação da insulina. E as manifestações clínicas precoces, neste caso, é a hiperglicemia, a poliúria e a polidipsia. Causas dessa hiperglicemia: redução ou na secreção da insulina ou na atividade deste hormônio. Podemos classificar, então, em dois grandes grupos, o tipo 1 e o tipo 2. No caso do tipo 1, ele é insulino dependente, é uma doença autoimune, onde a gente tem a degeneração, a morte das células beta-pancreáticas e a redução da produção de insulina. Então, neste contexto autoimune, o nosso corpo ele produz autoanticorpos contra as células beta-pancreáticas, então a destruição por apoptose. Existe um fator genético, então uma maior suscetibilidade, neste caso a infecções virais. Também há formas mais raras desse diabetes e por conta dele ser um fator autoimune, acomete indivíduos jovens. Então, a gente já descobre o diabético na primeira infância, ou o diabetes juvenil. Já o diabetes tipo 2 é aquele insulino dependente. É a forma mais comum de diabetes que nós temos. Então, normalmente ele está associado à obesidade, aos maus hábitos. Então, sedentarismo, dietas com elevado teor calórico, ou cheio de gordura nesse contexto. Aqui, os níveis de insulina eles são reduzidos, normais ou até elevados, mas o que pode acontecer é que nossos receptores não reconhecem mais essa insulina. Então, há uma tendência hereditária para ter depois uma degeneração dessas células beta, e a causa mais comum que acomete este tipo de paciente é a resistência à insulina. Então, por conta da obesidade ou de alterações celulares, esses receptores eles mudam a sua conformação e agora eles não reconhecem perfeitamente esse hormônio, diminuindo a responsividade das células à insulina e diminuindo o número também de receptores de insulina. Normalmente já acomete na segunda, terceira idade, então indivíduos acima dos 40 anos. A epidemiologia, então, do diabetes, a prevalência, a idade, se ele é insulino dependente ou não. Tipo 1 sempre será. O tipo 2 consegue
ainda não fazer o uso de insulina. Mas em alguns casos também tem que ser feito o uso de insulina. O que ocorre em alterações metabólicas do diabetes? Então, aumento de triglicérides no plasma, consequência disso, o risco de aterosclerose. Então, neste caso, os triglicérides, eles serão por conta da falta da insulina. Então, a gente vai ter a ativação da lipase e a degradação desses triglicérides em ácidos graxos e glicerol. E esses ácidos graxos e glicerol caem na circulação. Aumenta, então, a sua metabolização lá no fígado, e nós vamos ter os fosfolípidos e colesterol circulando. Com isso, eles podem se depositar na parede das artérias, formando as placas de aterosclerose e obstruindo, consequentemente, esses vasos. Também a acidose e formação dos corpos cetônicos, a falta da insulina dá um aumento, um excesso de ácidos graxos no fígado, aumenta o transporte desses ácidos graxos para a mitocôndria, aumenta a oxidação, acetil-CoA, ácido acetoacético, quebrando em acetona e no ácido hidroxibutírico, levando a uma acidose severa. Caso não controlada, paciente entra em coma e vem a óbito. No caso das cetonas, a liberação então de corpos cetônicos e a cetoacidose. Já no contexto de muscular, a fraqueza muscular vem justamente desse catabolismo proteico, a utilização das proteínas como fonte de energia. Então, na falta da insulina, a gente precisa continuar fazendo a síntese proteica. E para isso acontecer, há o aumento então do catabolismo de proteínas para ter a liberação de ácidos graxos. O produto desse metabolismo de ácidos graxos é o aumento da excreção de ureia. E isso é uma fonte, então. E aí esses ácidos graxos agora, esses aminoácidos circulantes, agora são fonte de energia. Então, a gente tem a depleção desses estoques de proteína, que vem do músculo. A consequência disso é a fraqueza muscular e a debilidade funcional dessas células, a destruição dessas células. Já no contexto de alterações hidroeletrolíticas, por isso que a pessoa tem a polidipsia, com o aumento da concentração de glicose no plasma, há o aumento da pressão osmótica do plasma. Com isso, uma desidratação celular. Há o aumento também da excreção renal de glicose, a glicosúria. E a consequência disso tudo é a seguinte: a gente tem uma desidratação celular, por isso que a pessoa toma muita água para tentar se reidratar, e o corpo, para tentar excretar esse excesso de glicose, ele aumenta a diurese osmótica. E aí, com isso, há depleção de água e eletrólitos no nosso corpo, no corpo do indivíduo diabético. Os sintomas que o paciente, então, vai apresentar: a hiperglicemia, essa poliúria. Como as células não estão recebendo energia, elas estão gritando por fome, gritando por comida. E aí temos a polifagia, é a fome excessiva, e a astenia, por conta de todo esse catabolismo, a perda de peso e fraqueza muscular. Diagnóstico. O diagnóstico é laboratorial, então, numa consulta prévia, você já consegue perceber pelo menos o hálito cetótico, então uma cetoacidose. E aí, para fechar o diagnóstico correto, tem que ser feito exames de sangue e exame de urina, avaliando a presença de glicose na urina e elevados os níveis de glicose no sangue, tanto em jejum como no teste de tolerância à glicose e na hemoglobina glicada. Existem complicações crônicas de um diabetes descompensado? Sim. Maioria dos tecidos, alguns tecidos eles são insulinos independentes, então eles captam a glicose sem ter a insulina ali. Outra coisa que acontece, por conta das doenças macrovasculares, devido à aterosclerose. Então, doenças macrovasculares são complicações que acontecem de um diabetes descompensado. Microangiopatia, então afeta principalmente a retina e os rins. Hipertensão arterial,
Existe a nefropatia diabética, da exigência que o rim está tendo ali em controlar esses valores eletrolíticos. A retinopatia, que é a principal causa de cegueira, que é a oclusão dos capilares, microaneurismas acontecendo ali. E as neuropatias, que afetam 50% dos pacientes. Então, resumidamente falando, a gente tem esses infartos vasculares cerebrais com hemorragias, as retinopatias, cataratas e glaucomas, a hipertensão por conta desse estreitamento dos vasos, decorrente da aterosclerose. Por conta dessa sobrecarga, pode ser obstruída alguma veia e ocasionar um infarto no miocárdio. A destruição, então, das células beta, então causando problemas no pâncreas. Nefropatias associadas a isso. Essa aterosclerose bloqueando a circulação periférica pode gangrenar o tecido e começar a ter as amputações. As neuropatias periféricas, a sensibilidade ela é interrompida, pacientes diabéticos perdem a sensibilidade periférica. E neuropatias autônomas. Tratamento do diabetes tipo 1, insulina, adequando a sua dose. Existe transplante de ilhotas agora, então alguns casos tem pesquisas que mostram a descelularização pancreática e a repopulação dessas células. E por que não também células-tronco? Existem estudos mostrando isso também. Tem uma professora lá na faculdade de medicina da USP, mas ela é do Instituto de Química da USP. Ela chama Meire Sogayá. Ela trabalha com esse transplante de ilhotas pancreáticas. Elas já estão em fases clínicas já, então existem pacientes que já estão recebendo esses tipos de transplantes. No tipo 2, a gente utiliza então medicamentos que podem aumentar a liberação de insulina. Também, por exemplo, a metformina, então, a gilbenclamida, que aumenta a liberação da insulina, as metformina, que aumenta a sensibilidade dos tecidos à insulina, aumenta a captação de glicose por esses tecidos, diminui a produção de glicose hepática e aumenta a utilização. Então, são aqueles hipoglicemiantes. Em alguns casos, também, tipo 2 tem que fazer uso de insulina. Mas o tipo 2 também, com perda de peso, controle dietético, atividade física, consegue reduzir esses níveis de glicose. Em atividade física, existem trabalhos que mostram isso. Atividade constante e frequente. Como assim? O tempo constante, então, em torno de 1 hora. Tem um trabalho que mostra o seguinte: uma atividade física de 1 hora todos os dias. Essa atividade física, ela faz com que o que eles viram foi que os níveis de glicose se mantêm constantes, se mantêm normais nos pacientes diabéticos tipo 2, porque o receptor de GLUT4 naqueles músculos, eles ficam na membrana plasmática por mais tempo, devido à atividade física. Então, nesse contexto, a pouca liberação da insulina, tudo bem, porque o receptor já está na membrana, então ele consegue pôr essa glicose para dentro. Só não pode acontecer esse tipo de atividade constante sem controle com os pacientes de tipo 1, porque eles já fazem o uso de insulina. Então, se você aumentar mais a captação dessa insulina por conta da atividade física, esse paciente pode ter uma hipoglicemia e vir a desmaiar. Então, existe uma relação de obesidade e resistência à insulina. Então, essa alimentação excessiva, há uma inflamação desses macrófagos que estão ali no tecido, então, uns sinais inflamatórios. E com isso, a gente tem alterações funcionais que levam a essa resistência à insulina sistêmica. Então, uma predisposição genética, a obesidade, um estilo de vida inadequado, leva a essa resistência à insulina. Com isso, a gente pode ter um aumento das células beta, uma hiperplasia compensatória. Com isso, a gente regula a glicemia, a normoglicemia. Só que a consequência disso, uma insuficiência dessas células betas precoce. Então, comprometimento na tolerância à glicose. O estímulo lesivo continuando
a gente pode ter agora uma insuficiência dessas células beta mais tardia, cessando a secreção desses hormônios, com isso desenvolvendo um diabetes. E, por final, uma falência dessas células. Já os mecanismos de disfunção dessas células beta na resistência do tipo 2 também, a gente tem o tecido adiposo, então a gente vai estar gerando uma adipocinese, liberando esses fatores, os macrófagos vão induzir uma resposta inflamatória local e sistêmica que pode acometer as células pancreáticas, das ilhotas beta-pancreáticas. E aí, com isso, causar disfunção nessas células e a consequência dessas alterações de resistência à insulina. Já a consequência no tipo 1 dessa deficiência insulínica, o que vai acontecer? Ela acarreta esse estado catabólico, então resulta nessa cetoacidose constante, caso não esteja compensado, e grave depressão volumétrica. E aí dessas descompensações, elas acarretam esses comprometimentos do sistema nervoso, sistema renal e as retinopatias, levando o indivíduo ao coma diabético. Lembrando que dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes, vamos praticar!